novo com um tema muito legal para trabalhar hoje com vocês. Isso vai ser também o começo. Claro que a gente ainda não esgotou os assuntos de disciplina positiva, mas isso não nos impede de avançar um pouco mais para melhorar a disciplina dos nossos alunos, ok? Então vamos começar hoje com uma ilustração, uma ideia aqui que eu quero que você imagine viajando aí comigo. Pense você naquele dia, professor ou professora, que você preparou uma super mega aula para sua turma, super engajado e tal, e motivado, e elaborou recursos riquíssimos e estava dominando demais aquele conteúdo e queria extrair daquele aluno um melhor conhecimento, pensou na diversidade que você teria ali da sua turma, né, o que poderia acontecer, e pensou, idealizou, fez aquele planejamento, ó, top. Mas aí, quando você chegou na escola, abriu a porta da sala de aula, você encontrou uma guerra acontecendo ali. Tinha menino pulando, menino correndo, menino chorando, um berrando, o outro xingando o colega, um puxando o cabelo do outro. E aí, então, você entra em pânico, né? Naquela hora você pensa, uau, o que eu vou fazer agora? Essas crianças, elas estão quebrando todas as regras do universo, elas estão quebrando aqui agora. E aí, então você toma aquele banho de água fria, né? Porque você pensa, poxa, eu preparei, eu vim tão empolgado para a aula hoje, agora eu vou ir gastar o quê? Um tempão, né, para organizar essa sala, acalmar essas crianças, começar a minha aula de uma maneira leve, porque os bichinhos estão 220 ali. Então, qual é o prejuízo que isso acarreta pra gente? Eu acho que todo professor já vivenciou, se não um caos assim, pelo menos algo parecido, né, na carreira dele. E aí, o que a gente tem para aprender com isso daí, né? Qual é o exemplo, qual é a lição que a gente tira desse exemplo aí? A gente vê que isso é real, que as crianças nem sempre estão de acordo com a nossa expectativa. E isso gera prejuízos para a gente e para eles. Para a gente, porque primeiro, nosso rendimento da nossa aula vai cair um pouco. Nós mesmos vamos diminuir um pouquinho o nosso grau de entusiasmo, né? Às vezes a gente pode até ficar assim, eu preparei tanto e deu tão errado, eu acho que eu não vou preparar assim nunca mais. E aí a gente cai naquele processo de, deixa pra lá, vou fazer só o feijão com arroz mesmo. Essa turma ali, não, horror. E aí pode até, se isso for crescente, dentro de você, você pode começar a pensar, uau, hoje eu tenho aula naquela turma, que coisa horrível. Eu não queria, eu vou tentar trocar aquela turma. A gente começa a ter uma certa aversão, né, por causa do mau comportamento ali. E, lembra que eu falei no exemplo? A má comunicação, xingamento, grito, choro, tudo isso são sinais de uma má comunicação. E aí, então, venho eu pegar esse exemplo nosso e trazer para a aulinha de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, que me enriqueceu muito e eu acho que vai enriquecer a todos vocês também. A comunicação, ela pode ser ensinada de uma forma eficaz para as crianças e para nós adultos também, né? Lembra que isso não é só para criança. A partir de uma perspectiva da CNV, Comunicação Não Violenta. E aí a gente pega todas essas ferramentas da CNV, traz para o nosso universo, que é o universo escolar, e aí a gente consegue, com muito esforço, né, alguma melhora aí nesse nível aí da CNV aí sendo aplicada, né, no exercício da comunicação não violenta. E aí, então, eu quero falar para você o seguinte, quem fez essa ideia, de onde surgiu? Foi um cara norte-americano, Marshall Rosenberg. Ele é um cara que idealizou isso porque ele vivia numa realidade muito violenta, nasceu nos Estados Unidos, numa região violenta, numa época violenta, com muito racismo, com muitas mortes. Isso marcou muito a vida dele. Daí ele começou, então, sempre, ao longo de sua carreira, buscando estudo, pesquisa nessa área da comunicação. E ele chegou a essa coisa tão bacana que é a comunicação não violenta. E aí, pegando esses princípios que são muito reais, são muito bacanas, a gente traz para a nossa realidade, que é a realidade escolar, e a gente vê que tem muita coisa para a gente pensar a respeito e fazer a respeito. Então, vamos começar pensando a respeito. Quem vai ensinar isso para essas crianças? Eu vejo por aí que uma boa parte dos professores repetem aquela máxima. Eu sou professor de matemática, eu não sou professor de educação, eu não sou professor de bons modos, eu não sou professor de, psicológico, alguma coisa nesse sentido. Eu sou professor de matemática, eu ganho para dar aula de matemática. Sim, você pode ficar
com esse pensamento que a sua função não é de educar o socioemocional da criança. Mas você vai ter um problema. Se você não investe nesse tipo de ensino na sua criança, independente da sua área original de formação, se você não investir tempo, recurso para você ensinar isso para os seus alunos, você vai sofrer as consequências disso, que são crianças que não têm nenhuma educação socioemocional e você vai ter que trabalhar com essas crianças, ok? Agora tem um outro grupo de professores que é mais parecido comigo, com o que eu penso. Poxa, realmente seria ideal que essa criança já viesse de casa dominando completamente suas emoções, seu corpo, seu comportamento, sua linguagem, mas não é o que acontece. E por que não acontece? Por que essas crianças não chegam já de casa tão polidas, educadas, tão finas e chiques e maravilhosas? Porque a família não deu conta de fazer isso. Não deu conta porque não sabe, não deu conta porque não quis saber, nem sabia que tinha que dar conta disso. E às vezes a gente espera que uma família seja também muito bem estruturada, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de comunicação, e de repente essa família também não é, ela também sofre isso. Então alerta, essa criança que vem dando problemas, sinais de problemas na comunicação, problemas de comportamento, problemas de integração ali com o próximo, né, com o colega, com o professor, com os outros profissionais da escola, essa criança, ela dá problema em qualquer lugar. Ela vai dar problema também na casa dela, ela vai dar problema também no parquinho, ela vai dar problema também lá no supermercado. Ela vai carregar isso com ela porque é dela. São as habilidades que ela tem e as que ela não tem. Então, não adianta você ficar esperando o leite sair da pedra, porque não vai sair. Você pode até continuar pensando, isso não é minha função, Fernanda, não é. Ok, mas você também vai ter que assumir que as consequências vão ser essas. Se não houver mudança, não vai haver um resultado diferente, não é assim? Então, se você agora quer, pelo menos me dar uma chance e procurar saber mais sobre essas ferramentas para a gente trabalhar esse socioemocional, no caso aqui a comunicação com essas crianças, ok, continua assistindo esse vídeo e os próximos que virão, porque você está pensando semelhantemente a mim. Não digo que os outros professores estejam errados, não é isso, né? É só que cada atitude vai ter uma consequência. Enquanto nós buscarmos, né, um pouco mais de recurso, um pouco mais de aperfeiçoamento de ferramentas, de técnicas, de conhecimento para a gente trabalhar a parte social e a parte emocional dos nossos alunos, algum resultado positivo a gente vai ter. A gente não sabe até onde a gente vai chegar, mas a gente vai chegar num lugar melhor do que o nosso ponto de partida, né? Ok. Então tá. Como ensinar? Então, eu acho que, né, que o ideal é que a gente dê doses homeopáticas dessas ferramentas para essas crianças. Ensine uma ferramenta de cada vez. Não adianta fazer um workshop, hoje é o dia da comunicação não violenta. Talvez o menino não vai se apropriar muito bem de tudo que você vai falar, né? A gente sabe que a aprendizagem ela pode ser um processo um pouco lento, um pouco mais lento para uns, e a aprendizagem individual. Você vai ter que verificar se aquele aluno realmente apropriou daquele conhecimento e tem capacidade de colocar já em prática, se ele tem a habilidade já desenvolvida ou não. E aí, se ele não tiver, ok, vamos ensinar de novo, né? É nosso mundo, é a nossa vida. Então, a comunicação não violenta, eu acredito que a gente pode, no ambiente da sala de aula, não tirar uma aula ou um momento único no ano para poder falar isso. Eu não acredito que isso funcione, eu não acredito que seja por aí. Eu acho muito mais válido a gente ir sedimentando essas coisas pouco a pouco, né? E depositando mesmo uma camada sobre a outra. Ensina hoje uma coisa, usa uma ferramenta, uma estratégia. Depois ensina outra, usa outro exemplo, outra dinâmica, outra ferramenta. E também aproveite os momentos que você tiver oportunidade ali no seu ambiente escolar, né? Não jogue fora as oportunidades. Tá tendo um conflito ali, dá pra dar uma quebrada na aula e tentar mostrar para as crianças a forma certa de resolver? Ok, use isso, né? Use isso a seu favor, use os momentos ali interessantes para isso, ok? E pouco a pouco, gradual, né? Para a criança ir aprendendo e praticando, aprendendo e praticando. E assim você vai ter bons resultados ao longo de um certo tempo que você vai trabalhar com esses alunos. Bom, quais são os 4 principais pilares ou fundamentos? Então, a gente começa fazendo aí a observação. Observação dos nossos sentimentos, observação da cena, observação da pessoa com quem eu quero comunicar. Então eu observo tudo isso calmamente e só depois eu tomo o segundo passo, que é os meus sentimentos. Eu tenho que analisar o que eu estou sentindo, o que eu quero transmitir.
ok? Nisso a gente já pode pensar, né, que temos que ensinar isso para as crianças, observação e depois reconhecer quais são os seus sentimentos e como expressá-los de maneira adequada. Só aí já dá um trabalho, né? Depois disso, o terceiro passo seria as nossas necessidades, o que de fato eu quero e o que de fato eu quero do outro e como eu vou expressar isso, a minha necessidade. E por fim, a quarta parte da CNV é conseguir fazer, elaborar o meu pedido. O que eu posso falar, o que eu não posso falar, para que o outro compreenda bem e tenha grande chance de atender o meu pedido. Bom, então esses seriam os quatro passos: observação, sentimento, necessidades e pedido. Só que daí a gente conclui o seguinte: logo depois que você estuda tudo isso da CNV bonitinho, você vai pensar, bom, então a CNV é um conjunto de ferramentas para eu manipular, para eu ter o controle, para eu comandar uma situação, para eu me impor, para eu conquistar aquilo que eu quero do outro. Não. Marshall mesmo já fala na sua obra que a comunicação não violenta, ela dá, no final desse diálogo, você tem duas opções. A outra pessoa ou diz sim ou diz não para você. Então é possível que a outra pessoa tenha toda a liberdade, todo o direito de se recusar a atender seu pedido. Não significa que você tem que desistir. Então vou desistir, não vou pedir mais. Não. Há a possibilidade de negociação, há a possibilidade de tentar de novo, eu vou me explicar melhor, para eu tentar convencer o outro. Mas, de toda forma, essa não é uma forma coercitiva, não é uma forma de comandar, de mandar, não é uma forma de disfarçar o meu autoritarismo. Não é para isso que serve a CNV, ok? E aí, então, o que eu encorajo você, professor? Aprenda as ferramentas, aplique as ferramentas e ensine essas ferramentas. Eu acho enriquecedor, nos dá uma condição de, primeiro, refletir sobre nós mesmos, é o ponto de partida. Eu mesmo nessa jornada aí, né, tentando praticar cada vez mais a comunicação não violenta, percebo em mim, muitas vezes, a imposição, o controle, a tentativa de meio que manipular ali o outro enquanto eu estou usando as estratégias da CNV. Isso não é legal, não é bacana e não é a proposta. O ideal é que a outra pessoa também tenha completo domínio da mesma forma a comunicação, para a gente poder conversar de igual para igual, tá? Então, fica essa dica aí. Os vídeos daqui pra frente nós vamos tentar abordar esse tema com mais profundidade, dando dicas mais práticas, de ferramentas mais práticas, ok? Aproveito para falar para você o seguinte: o canal Aprenda Isso Hoje ficou um pouco com a identidade bagunçada no início, mas agora eu vou dar o foco, tá? Nosso público-alvo são professores, ok? Vou me dirigir a vocês e não mais ficar confundindo a direção para os pais, né, para a família. Para isso, o que eu fiz? Eu elaborei ali um projeto, né, tanto de canal no YouTube quanto de um blog, onde eu posto documentos interessantes para os pais, voltado para o interesse dos pais, tá? Para a família. Mas agora esse canal aqui, que é o canal Aprenda Isso Hoje, assim como o blog aprendaissohoje.wordpress.com, contém ali informações, materiais para professores, ok? Vocês me ajudariam muito compartilhando esse vídeo, se for relevante, se for interessante para você, curtindo, comentando, essas coisas que vocês já sabem como é que funciona aqui no YouTube, ok? Um grande abraço, até a próxima, bye bye!